Boa noite, meu nome é Érico e é muito bom estarmos juntos novamente para mais um estudo bíblico do pequeno grupo. Hoje eu gostaria de continuar com a doutrina da salvação, dos últimos vídeos que nós estamos estudando, a respeito de um tema específico, uma continuação do último, que é a respeito da suficiência de Cristo na salvação. Então, nós falamos e nós cremos assim que a salvação é pela fé em Jesus Cristo como Salvador. Então você é salvo se você confiar em Jesus Cristo, somente nele, para a sua salvação, naquilo que ele fez na cruz por você. Ele morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados e ele ressuscitou. Agora, a pergunta que eu gostaria de jogar hoje para você pensar é se essa fé em Jesus, essa confiança plena em Jesus Cristo é suficiente ou não para te salvar. Ou se é necessário que você faça alguma coisa a mais para conseguir alcançar a salvação, para conseguir entrar no céu ou no reino dos céus. Então, os cristãos, na verdade, eles estão divididos com relação a essa questão. Algumas pessoas acham que somente pela graça, mediante a fé, você é salvo. Essa é a forma como eu creio, como os evangélicos em geral creem. Mas mesmo no meio evangélico existem divergências. Algumas pessoas acham que você tem que cooperar com Deus para conseguir garantir a sua salvação. Então Jesus fez uma parte da obra na cruz, mas agora você tem que fazer a sua parte também. De forma que para conseguir conquistar essa salvação, você precisa se esforçar muito. Os católicos romanos, eles ensinam que você tem que crer em Jesus sim, mas também você precisa praticar certos sacramentos que a igreja ensina para que você possa manter essa salvação, para que você possa garantir uma entrada no céu. Além disso, existe a doutrina do purgatório, que é um assunto que nós não vamos tratar agora, que eles ensinam, e que nós não concordamos muito. Nós entendemos que Jesus Cristo morreu para que fosse consumada ali a obra da salvação na cruz. Se você crê de todo o coração, você será salvo. Agora, mesmo os evangélicos, eles têm algumas divergências a respeito disso, porque muitos acham que você crendo em Jesus Cristo, você vai ser salvo, mas se você cair em pecado, você vai perder essa salvação. Então, esse é um assunto delicado, eu gostaria de convidar você a meditar sobre as Escrituras. É claro que o assunto é extenso, nos 10 ou 12 minutos que nós temos nesse vídeo não dá para abordar tudo isso, mas é mais um convite para você pensar nesse assunto e buscar mais informação a respeito disso, dessa questão tão importante que pode tanto te dar uma paz muito grande, uma segurança em Cristo muito grande, ou pode tirar a sua segurança e tirar a sua paz. Nós queremos que você tenha firmeza na verdade. Então, como é que você pode trabalhar essa questão? Suponha que você entenda que, na verdade, uma pessoa possa perder a sua salvação devido ao pecado. Digamos que você creia que a salvação é pela graça, sim, mediante a fé em Jesus, sim, mas que uma vez salvo, se você não obedecer à Bíblia, não obedecer a Deus, você pode perder essa salvação. A pergunta que eu coloco é, se isto é assim, então quantos pecados você precisa cometer para perder essa salvação? Basta um pecado, o pecado precisa ser grave, pode ser leve, ou muitos pecados leves fazem você perder a salvação, ou como é isso? Ou então, se você acha que você precisa se esforçar e fazer boas obras para conseguir ganhar um lugar no céu, quantas boas obras você precisa para garantir o lugar no céu? A maioria das pessoas vai responder que ninguém sabe. A gente tem que continuar tentando e se esforçando até o fim da vida. Quem sabe no final, então, você tem, se Deus achar que você merece, então você tem a entrada no céu. Bom, essa questão é bastante complicada na cabeça de muita gente. Eu gostaria, então, de ler só um texto que está no Catecismo da Igreja Católica. Apesar de que nós não somos católicos, ajuda a pensar a forma como outros grupos pensam. Você pode ver que é de certa maneira parecido com o que alguns evangélicos estão ensinando. Olha só, tem um parágrafo, 1856, que diz assim:
eles têm essa divisão entre pecado venial e pecado mortal. É uma forma como eles conseguiram sistematizar uma resposta para essa questão. Existem pecados veniais, que são pecados mais leves e que não geram a perda da salvação, e existem pecados mortais, que são chamados pecados mais graves e que fazem com que você perca ou caia da graça de Deus, e assim você, naquele estado, se você cometer um pecado daquele, se você morrer naquele pecado, então você irá para o inferno, diretamente para o inferno. Então, existe um parágrafo que diz assim no Catecismo Católico: o pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Então entenda, o que está sendo ensinado é que se você cair no pecado mortal, você perdeu a salvação e você precisa de um sacramento chamado de reconciliação para que você possa ser salvo novamente. É, de certa maneira, parecido com o ensino dos grupos evangélicos, que ensinam que se você estiver salvo e se você cair, se você perder a sua salvação, você precisa, de alguma maneira, se reconciliar com Deus. Você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender, você precisa... Alguns vão até ensinar que você precisa aceitar Jesus novamente. Então, neste ponto específico, não é tão diferente o ensino de certos grupos evangélicos e dos católicos romanos. Na verdade, a forma como nós batistas entendemos é diferente. É que o que Jesus fez na cruz é um trabalho que foi 100% suficiente para salvar o pecador. E se eu digo que eu estou salvo e que a Bíblia diz que você tem a salvação pela fé em Jesus, então você tem a vida eterna. Tem a vida eterna significa que você não vai morrer eternamente. Então, se eu posso amanhã pecar e perder esta vida eterna, é sinal que ela não era eterna realmente. Ela era temporária, durou 24 horas. Então não era uma vida eterna, não me deu segurança nenhuma. Então, eu gostaria que você pensasse da seguinte maneira: com relação a quantos pecados eu devo cometer para cair em transgressão grave e violar a lei de Deus de maneira que eu possa ser condenável diante dele. Tiago, ele nos responde essa pergunta da seguinte maneira. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Essa é a lógica de Deus. Pode não ser a sua, mas é a lógica de Deus, que é assim. Ele te deu, no Velho Testamento, na lei de Moisés, uma série de mandamentos. Uma série de mandamentos para serem cumpridos. Não são só os 10 mandamentos, são centenas. Mas, focando só nos 10, digamos que você não matou. Digamos que você não adulterou. Mas os mandamentos dizem também que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Será que você sempre amou assim? Os mandamentos dizem que você não deve cobiçar. Não é só adulterar, é cobiçar aquilo que é do próximo, o bem do próximo ou a mulher do próximo. Será que você nunca cobiçou? Pode ser que você não praticou o adultério, mas será que você nunca cobiçou aquilo que não era seu? O mandamento também te diz que você deve honrar pai e mãe. Desde que você nasceu, você sempre honrou seu pai e sua mãe, sempre obedeceu perfeitamente. Então, o que Tiago diz é, se você caiu em um desses, você